Você pega, o Palmeiras ganha esse jogo grande, valendo liderança contra o Bragantino. Palmeiras ganha do Bolívar fora de casa, joga em La Paz na Libertadores. Palmeiras ganha do São Paulo, no último minuto, São Paulo estava invicto. Né, do Bolívar. Porque La Paz, exato. Só 4 brasileiros ganharam do Bolívar lá na história. Só o Inter, há 2 anos, não foi campeão. O próprio Palmeiras, em 2020, inclusive, ganhou lá e foi campeão. Então, esse é o tamanho do feito. E só assim, a 4ª vitória brasileira lá. Você pega, São Paulo estava invicto. Palmeiras vai lá e ganha o jogo no final, com o gol do Vitor Roque. Aí, beleza, Palmeiras do Sport, um jogo complicado, amarrado, jogando mal, vai lá e ganha o jogo. Então, assim, é um time que tem jogos muito grandes. O derby, o jogaço no derby poderia ter sido 4-5. Internacional fora de casa. Internacional fora de casa, o Inter invicto na temporada. E na época não era o Inter que agora tá oscilando. O Inter invicto. Era o Inter que né? tava muito bem na época. É ali que começa a derrocada do Inter, inclusive, né? Fortaleza fora de casa. Também. Que não perdia no Castelão, não sei quanto tempo. Então, assim, é um time muito forte, muito competitivo. Deve jogar melhor? Deve. Mas aí depende do que você entende como jogar melhor. E é engraçado, né? O Palmeiras chegou a 13 vitórias em 15 jogos, como eu falei no começo, e só não igualou a mesma sequência de vitórias que teve com o Abel na história. A maior sequência que o Abel teve foi 9 vitórias seguidas em 2021. E só não igualou porque perdeu o Bahia em casa. Essa derrotinha no meio, né? Porque a primeira, dessa tua estatística, o primeiro jogo é o Botafogo. Sim. Não, e ganha do Bolívar lá. Chega a 8 jogos, igualaria 9 contra o Bahia. E aí acaba perdendo o Bahia, porque o Botafogo foi empate. Então depois começa a sequência de vitórias e aí tem a derrota do Bahia. Mas eu queria, o Vinicius falou muito bem, trouxe muito bem a análise tática. Eu queria trazer em números como foi isso e falar um pouquinho, dar um pitaco também um pouquinho do time. Porque no primeiro tempo o Bragantino teve 6 chutes contra 3 do Palmeiras. Até não foram grandes chances, mas conseguiu ter mais volume, né? Apesar do Palmeiras ter tido mais escanteios. Só que na segunda etapa, o Palmeiras tem 12 finalizações contra 3 do Bragantino. Mas daí também é um pouco da característica do jogo, né? Também. 1-0 pro Bragantino, a tendência era recuar e o Palmeiras empurrar. Só que assim, o Palmeiras tem essa mudança tática que o Abel enxerga de você não ter mais a linha de 4, não ter mais o Estevão bem aberto pela direita e ter um Facundo Torres ou um Paulinho quando tem opção, o próprio Alan, qualquer outro jogador que poderia jogar na beirada. É que ele tem jogado num 3-4-2-1. Então, ele enxerga que tem que ter mudança. E aí ele bota o Giai como terceiro zagueiro, joga no 3-4-2-1, cresce demais o futebol do Piquerez. Ele ajeita o time com o Felipe Anderson, porque o Felipe Anderson não conseguiu jogar em lugar nenhum. E ontem nem entrou, né? E ontem não entrou. Sim. Ontem ficou no banco de reservas, acabou não entrando. Ele tem o Estevão mais por dentro, com mais liberdade, cresce o futebol do Estevão também. E aí, no ataque, o Vitor Roque tem sido o principal. Ontem o Vitor Roque também não foi. Não, mas mesmo assim, o Flaco O Vitor Roque perdeu a avó, né? E Sim. aí não estava relacionado. Mas mesmo quando atua o Flaco é participativo. O Flaco sempre... ele até é um jogador que é criticado, mas você sempre vê bons números. Mas na moral, é um abismo, velho. Assim, a diferença do Flaco pro Vitor Roque é muita coisa, cara. A diferença do Flaco pro Rony já é pra mim um abismo. Já era grande. É que a característica também é muito diferente. Sim, né? sim, Um jogador mais pesado, maior. Mas ele também entrega em números.